Quando eu tinha 11 anos, minha mãe me segurou pelos cabelos, me arrastou até aquele quarto escuro e disse: "Hoje você vai aprender o que acontece com meninas desobedientes." Foi nesse momento que vi pela primeira vez aquele diário preto que mudaria minha vida para sempre. Por 18 anos, aquelas páginas documentaram cada lágrima, cada grito abafado, cada noite de horror que vivi naquela casa. Mas o que ninguém imaginava é que esse mesmo diário seria minha salvação e a ruína daqueles que me machucaram. Oi, meus queridos. Que alegria poder estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Maria das Dores Silva, mas aqui em Sobral, no Ceará, todo mundo me conhece como Dona Dora. Estou com 72 anos bem vividos, cada um com sua cicatriz e sua lição. Hoje quero dividir com vocês uma história que guardei trancada no peito por décadas. Uma história que pode salvar outras pessoas que estão passando pelo mesmo inferno que passei. Vocês sabem, quando a gente compartilha essas histórias difíceis, a gente não só liberta nossa própria alma, mas também acende uma luz para quem está perdido na escuridão. E é por isso que peço, do fundo do meu coração, se inscrevam neste canal. Cada inscrição não é só um número, é uma mão estendida para alguém que precisa de ajuda. E olhem só, todos os meses vamos sortear prêmios especiais para vocês que mais comentarem e curtirem nossos vídeos, mas só para quem escrever mesmo, porque é através das palavras de vocês que sabemos que estamos fazendo a diferença. Nasci em 1952, numa casa de taipa no interior de Sobral, filha de Socorro e Antônio. Minha mãe, Socorro Silva, era uma mulher de cara fechada, sempre vestida de preto, que falava pouco e batia muito. Trabalhava como benzedeira na região, mas dentro de casa era um demônio em forma de gente. Meu pai, Antônio Ferreira, era vaqueiro nas fazendas da redondeza. Um homem grande, de mãos grossas e olhos que pareciam 2 buracos fundos quando ele bebia, o que acontecia quase toda noite. Eu tinha 2 irmãos, Raimundo, 5 anos mais velho, que desde pequeno mostrava a mesma crueldade dos nossos pais, e José, 3 anos mais novo, que também seria vítima dos horrores daquela casa. Nossa casa ficava isolada, longe dos vizinhos, como se fosse propositalmente escondida do mundo. Era uma construção pequena, de barro e palha, com apenas 3 cômodos, um quarto para meus pais, outro que eu dividia com meus irmãos, e uma sala que servia para tudo: cozinha, sala de estar e local de castigo. O chão era de terra batida, sempre úmido, e as paredes suadas pelo calor deixavam a casa com um cheiro azedo que nunca saía das nossas roupas. Não tínhamos energia elétrica, apenas um lampião a querosene que minha mãe acendia quando escurecia. O diário preto apareceu quando completei 11 anos, em 1963. Era um caderno comum, de capa dura preta, que minha mãe tinha ganhado de uma comadre na cidade. Mas o uso que ela fez dele não tinha nada de comum. Naquele dia do meu aniversário, eu tinha quebrado um prato de louça enquanto lavava a louça no quintal. Era um prato velho, já rachado, mas para minha mãe foi como se eu tivesse destruído um tesouro. "Menina desgraçada!" gritou ela, me puxando pelos cabelos. "Você não presta para nada mesmo!" Foi quando ela pegou o diário pela primeira vez, sentou na mesa da sala e começou a escrever com aquela letra miudinha e apertada. Maria das Dores, 11 anos, quebrou prato de propósito, por preguiça e desrespeito. Castigo: ficar sem comer por 2 dias e dormir no chão. Naquela época, eu ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Criança tem essa capacidade de normalizar o horror, de aceitar como natural aquilo que deveria ser inaceitável. Eu achava que todas as famílias eram assim, que todas as mães anotavam os erros dos filhos em diários pretos, que todos os pais chegavam bêbados em casa e descontavam a raiva nos mais fracos. Minha rotina era acordar antes do sol, buscar água no poço, ajudar a fazer o café da manhã com tapioca e queijo coalho, cuidar dos bichos no quintal, algumas galinhas, um porco e uma cabra. Depois, se tivesse aula na escola da vila, eu caminhava quase 1 hora para chegar lá. A professora, Dona Raimunda, era uma senhora rígida que batia na mão dos alunos com palmatória quando erravam alguma coisa. Mas mesmo assim, a escola era meu refúgio. Lá eu podia sonhar, aprender, fingir por algumas horas que era uma menina normal.
Voltando para casa, começava a segunda jornada. Limpar a casa, lavar roupa no riacho, preparar o almoço, cuidar do José, que ainda era pequeno. Raimundo, meu irmão mais velho, sempre foi o protegido da família. Ele podia brincar, podia sair com os amigos, podia até mesmo responder para minha mãe sem levar castigo. Homem nasce para mandar, dizia meu pai. Mulher nasce para obedecer e servir. Era assim que eles justificavam a diferença de tratamento. Enquanto Raimundo aprendia a ler e escrever direito, eu mal conseguia frequentar a escola. Enquanto ele ganhava roupas novas, eu usava trapos remendados até não poderem mais ser consertados. O diário preto começou a ser usado com mais frequência depois que completei 12 anos. Qualquer coisa que eu fizesse virava motivo para uma nova anotação. Demorei 5 minutos a mais para voltar da escola? Anotado. Respondi alguma pergunta sem baixar a cabeça? Anotado. Chorei durante um castigo? Anotado. Maria das Dores não tem vergonha na cara, chora igual bode desmamado. Maria das Dores fica conversando com os meninos na escola, já está virando uma oferecida. Maria das Dores não varreu direito embaixo da cama, é preguiçosa e relaxada. Cada anotação vinha acompanhada de um castigo específico. Ficar sem comer, dormir no chão, apanhar de cinta, ficar trancada no quartinho escuro que ficava nos fundos da casa. Mas o pior estava por vir. Quando fiz 13 anos, meu corpo começou a mudar, e isso despertou algo terrível nos homens da minha família. Meu pai começou a me olhar diferente, com um brilho nos olhos que me fazia sentir nojo de mim mesma. Raimundo, que já tinha 18 anos, também mudou. Começaram os comentários sobre meu corpo, as mãos que encostavam onde não deviam, os olhares que me faziam querer me esconder debaixo da terra. E o pior de tudo, minha mãe via tudo e não fazia nada para me proteger. Pelo contrário, ela parecia culpar a mim por estar provocando os homens da casa. Menina está ficando muito desenvolta, escrevia no diário. Precisa aprender a se comportar como uma moça de família direita. Foi numa noite de junho, quando eu havia acabado de completar 13 anos, que o impensável aconteceu. Meu pai chegou mais bêbado que o normal, cambaleando e falando coisas sem sentido. Minha mãe pegou o diário preto, leu algumas anotações sobre mim e disse: Antônio, essa menina está precisando de uma lição mais severa. Está ficando muito atirada, muito sem vergonha. Você e Raimundo precisam ensinar ela a se comportar direito. O que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Eles me levaram para o quartinho dos fundos, aquele lugar escuro e úmido onde eu já havia passado tantas noites de castigo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, o castigo não foi apenas ficar sem comer ou dormir no chão. Dessa vez, eles cruzaram uma linha que jamais deveria ter sido cruzada. Quartinho escuro não tenho coragem de descrever em detalhes, meus queridos, mas posso dizer que foi o dia em que minha infância morreu de vez. Quando tudo acabou, minha mãe pegou o diário preto e escreveu com letra firme: Maria das Dores recebeu correção necessária para aprender a se comportar como moça direita. Pai e irmão aplicaram ensinamento devido. Como se aquilo fosse normal, como se fosse educação. Fiquei 3 dias sem conseguir andar direito. Inventaram para os vizinhos que eu tinha caído da árvore de manga. Mas o pior não foi a dor do corpo. Foi perceber que minha própria mãe tinha planejado aquilo. Tinha entregado sua filha para aqueles homens como se eu fosse um animal. A partir daquele dia, o quartinho dos fundos se tornou meu inferno particular. Toda vez que minha mãe abria o diário preto e lia minhas faltas da semana, eu sabia o que vinha pela frente. Qualquer coisa servia de desculpa. Um olhar considerado desrespeitoso, uma demora para fazer alguma tarefa, até mesmo sorrir era motivo para castigo. Menina está muito alegre, deve estar aprontando alguma, escrevia minha mãe. E lá vinha o castigo no quartinho, sempre com meu pai e Raimundo, sempre com minha mãe vigiando para ter certeza de que a lição estava sendo bem aplicada. Durante esses anos terríveis, desenvolvi manias estranhas para tentar escapar da realidade. Comecei a arrancar os próprios cabelos quando ficava nervosa, deixando pequenas falhas no couro cabeludo, que minha mãe cobria com um lenço para ninguém desconfiar. Roía as unhas até sangrar, e quando não tinha mais unha para roer, mordia a própria língua até sentir gosto de ferro na boca.
À noite, quando todos dormiam, eu me balançava para frente e para trás, abraçada aos joelhos, tentando me acalmar com um movimento repetitivo. Era como se meu corpo procurasse formas de sentir alguma coisa além da dor e do medo. Na escola, me tornei uma sombra. Sentava sempre no último canto da sala. Nunca participava das brincadeiras, nunca levantava a mão para responder perguntas. As outras crianças me achavam esquisita e me evitavam. A Maria das Dores é meio doida, ouvia eles sussurrarem. Não sabiam que eu estava apenas tentando ser invisível, tentando não chamar atenção para não dar mais motivos para anotações no diário preto. Minha única amiga era Francisca, uma menina órfã que morava com a tia e que também tinha seus próprios problemas em casa. Ela nunca perguntava por quê. Eu sempre estava com hematomas, porque minha roupa sempre cheirava a mofo e medo. Aos 14 anos, tentei contar para a dona Raimunda, minha professora, o que estava acontecendo em casa. Foi um dia que ela notou que eu estava mancando e perguntou se tinha me machucado. Por um momento pensei em contar tudo, em gritar a verdade que estava presa na minha garganta. Mas quando abri a boca, as palavras simplesmente não saíram. O medo era maior que a vontade de ser salva. E se ela não acreditasse? E se contasse para meus pais? O castigo seria ainda pior. Então menti, disse que tinha caído ajudando meu pai com o gado e vi a desconfiança nos olhos dela, mas também vi que ela não ia insistir no assunto. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava que estava correndo por uma estrada sem fim, sempre com alguém me perseguindo. Acordava gritando, o corpo encharcado de suor, e minha mãe vinha me bater por estar perturbando o sono da família. Menina, está ficando maluca igual a avó, anotava no diário. Eu nem conhecia minha avó materna, mas soube depois que ela tinha sido internada num hospício em Fortaleza, onde morreu amarrada numa cama. Talvez a loucura fosse hereditária, pensava eu. Talvez eu estivesse destinada ao mesmo fim. Os anos foram passando e o inferno continuava. Aos 15, 16, 17 anos, sempre a mesma rotina de horror. O diário preto engordava com anotações cada vez mais cruéis. Minha mãe parecia ter prazer em inventar faltas que eu não havia cometido, só para justificar os castigos. Maria das Dores olhou feio para o padre na missa. Maria das Dores demorou demais para descascar a mandioca. Maria das Dores tem cara de quem está pensando em coisas indecentes. E a cada anotação, lá vinha o quartinho, lá vinham eles, lá vinha aquela dor que não era só do corpo, mas da alma sendo destroçada, pedaço por pedaço. Meu irmão José, 3 anos mais novo, também começou a sofrer os mesmos horrores quando completou 10 anos. Era estranho ver nele o mesmo olhar de terror que eu carregava, a mesma forma de andar curvado, como se estivesse sempre esperando o próximo golpe. Tentamos nos proteger mutuamente quando possível, mas éramos apenas crianças quebradas tentando sobreviver numa casa onde os adultos eram os predadores. Às vezes, quando o castigo era só meu, José ficava do lado de fora do quartinho chorando baixinho, e eu tentava não gritar para não aumentar o sofrimento dele. Aos 18 anos, já havia perdido completamente a esperança. Era 1970 e eu me sentia como uma velha de 80 anos, cansada de viver, cansada de sofrer. Meu corpo estava marcado por dentro e por fora, minha mente fragmentada como um espelho quebrado. Passei a pensar constantemente em maneiras de acabar com aquilo. Pensava em me jogar no açude durante a seca, quando a água ficava bem funda no meio. Pensava em tomar o veneno de rato que meu pai usava no paiol. Pensava em me enforcar com a corda do varal. A morte parecia ser a única porta de saída daquele inferno. Mas vocês sabem o que mais me dava força para continuar? Era pensar que talvez um dia eu pudesse contar essa história para vocês, para pessoas que nem conheço, mas que estão aí me ouvindo com o coração aberto. Por isso peço novamente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque quando a gente quebra o silêncio sobre essas coisas terríveis, a gente pode salvar outras pessoas. E me contem nos comentários, vocês conhecem alguém que precisa ouvir essa história? Alguém que tem aquele olhar perdido, aquele jeito de quem carrega um segredo pesado demais? Compartilhem este vídeo, porque pode ser que vocês estejam salvando uma vida. Foi aos 19 anos que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi de repente, como um raio que ilumina a escuridão.
Foi mais como uma sementinha teimosa que insiste em nascer no meio do concreto. Comecei a prestar atenção no diário preto de uma forma diferente. Em vez de apenas temer as anotações, comecei a observar como minha mãe o guardava, onde ela o escondia, quando ela o usava. Era como se uma voz lá no fundo da minha alma sussurrasse: esse diário que é seu algoz pode ser também sua salvação. Minha mãe guardava o diário numa caixa de madeira embaixo da cama dela, junto com alguns documentos e as poucas joias que possuía. Toda noite, antes de dormir, ela o tirava de lá e fazia as anotações do dia. Depois, voltava a guardá-lo no mesmo lugar. Era um ritual religioso, como se ela estivesse escrevendo uma Bíblia do mal. E foi observando esse ritual que comecei a formar um plano na minha cabeça. Um plano tão audacioso que eu mesma não acreditava que pudesse dar certo, fosse sozinha. Raimundo geralmente aproveitava para ir beber com os amigos na venda do seu Zeca. Eu ficava em casa com José, cuidando dos afazeres. Era minha única chance de mexer naquela caixa sem ser descoberta, mas eu precisava de mais do que apenas olhar o diário. Eu precisava de uma testemunha, alguém que pudesse confirmar o que estava escrito naquelas páginas malditas. A pessoa em quem pensei foi Dona Antônia, nossa vizinha mais próxima, que morava a uns 2 quilômetros de distância. Era uma senhora viúva de uns 60 anos que sempre foi gentil comigo. Às vezes, quando me via no caminho da escola, ela perguntava se estava tudo bem, se eu não estava muito magra, se precisava de alguma coisa. Seus olhos tinham aquela bondade que eu não conhecia em casa, e eu sentia que ela desconfiava de alguma coisa, mas nunca havia tido coragem de investigar mais fundo. Talvez porque, na época, as pessoas não se metiam nos problemas das outras famílias, ou talvez porque os horrores que aconteciam na nossa casa fossem grandes demais para acreditar. Foi numa quarta-feira de março de 1971 que coloquei meu plano em prática. Meus pais tinham saído para a cidade como sempre. Raimundo tinha ido para a venda do seu Zeca e eu estava sozinha com José. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir dentro do peito. Disse para José ficar no quintal cuidando das galinhas e corri para o quarto dos meus pais. Com mãos trêmulas, peguei a caixa de madeira, debaixo da cama, e a abri. Lá estava ele, o diário preto que tinha sido o instrumento da minha tortura por 8 anos. Peguei o diário e corri até a casa de Dona Antônia, como se o diabo estivesse me perseguindo. Quando bati na porta dela, estava ofegante e tremendo dos pés à cabeça. Dona Antônia abriu a porta e ficou assustada com meu estado. Minha filha, o que foi? Você está branca que nem pano de prato. Sem conseguir falar direito, apenas estendi o diário para ela e disse: Dona Antônia, a senhora sabe ler. Por favor, leia isso aqui e me diga se está certo o que está escrito. Ela pegou o diário com cuidado, como se fosse algo sagrado, e começou a ler as primeiras páginas. Vi seu rosto mudar de cor conforme ia lendo. Primeiro ficou confusa, depois incrédula, depois horrorizada. Meu Deus do céu, menina, o que é isso aqui? Ela folheava as páginas, lendo trechos em voz alta. Maria das Dores, 11 anos, quebrou prato, castigo ficar sem comer 2 dias. Maria das Dores, 13 anos, olhou para menino na escola, aplicar correção severa no quartinho. Maria das Dores, 15 anos, demorou para buscar água. Pai e irmão devem ensinar comportamento adequado. Dona Antônia parou de ler e me olhou com lágrimas nos olhos. Menina, isso aqui é uma confissão de crime. Sua mãe documentou tudo o que fizeram com você todos esses anos. Foi nesse momento que desabei. Todos aqueles anos de dor, de medo, de silêncio. Tudo saiu de uma vez só. Chorei como nunca. Havia chorado na vida. Um choro que parecia vir de dentro da terra, do fundo da minha alma machucada. Dona Antônia me abraçou forte e pela primeira vez em anos eu senti o que era um abraço de verdade. Um abraço que protegia em vez de machucar. Minha filha querida, você não vai voltar para aquela casa. Hoje mesmo a gente vai à cidade procurar o delegado. Esse diário é prova suficiente para prender essa gente toda. Mas aí bateu o desespero. Dona Antônia, eles vão me matar se descobrirem que eu peguei o diário. E tem o José também, meu irmão pequeno. Eles vão descontar nele. Dona Antônia pensou por um momento e disse: Então vamos fazer assim. Você vai voltar para casa,
Vai colocar o diário no lugar e vai fingir que não aconteceu nada. Amanhã cedo eu vou à cidade. Vou procurar meu sobrinho Benedito, que trabalha na delegacia, e vou contar tudo para ele. Ele vai saber o que fazer. Concordei com o plano, mas estava apavorada. E se minha mãe percebesse que alguém tinha mexido no diário? E se ela notasse que ele estava num lugar ligeiramente diferente? Voltei para casa com o diário escondido debaixo da blusa, o coração ainda disparado. José estava no quintal como eu havia pedido, brincando com um graveto na terra. Coloquei o diário de volta na caixa, tentando deixar tudo exatamente como estava antes. Quando meus pais voltaram da cidade, agi normal, fiz o almoço, cuidei dos afazeres, respondi às perguntas com a submissão de sempre. Mas, por dentro, estava fervendo uma mistura de esperança e terror. Seria possível que depois de tantos anos eu finalmente pudesse ser livre? Naquela noite foi impossível dormir. Ficava imaginando Dona Antônia conversando com o sobrinho e explicando o que tinha visto no diário. Será que ele acreditaria? Será que levaria a sério? Ou será que pensaria que era coisa de mulher metida onde não devia? Na época, a palavra de uma mulher não valia muito, ainda mais contra homens da família. Mas Dona Antônia havia ficado tão chocada com o que leu que eu tinha esperança de que ela conseguiria convencer o sobrinho a fazer alguma coisa. No dia seguinte, quinta-feira, acordei ainda mais cedo que o normal. Fiz o café, cuidei dos bichos, varri a casa, tudo na automaticidade de quem faz a mesma coisa há anos. Minha mãe estava estranha, mais observadora que o normal, como se pressentisse que algo estava diferente. Você está com cara esquisita, menina, disse ela de repente. Está tramando alguma coisa? Meu sangue gelou, mas consegui responder com voz firme. Não, senhora, estou só cansada. Ela me olhou por mais alguns segundos e depois voltou ao que estava fazendo. Por volta do meio-dia, vi uma nuvem de poeira na estrada que levava à nossa casa. Era um jipe da polícia, vindo em nossa direção. Meu coração quase saiu pela boca. Minha mãe também viu o jipe e ficou tensa. Que será que a polícia quer aqui? Murmurou. Meu pai, que estava consertando uma cerca no quintal, largou as ferramentas e veio para perto da casa. Raimundo, que dormia após uma noite de bebedeira, acordou com o barulho do motor e apareceu na porta, ainda meio grogue. O jipe parou na frente da casa e desceram 3 homens, 2 policiais e um terceiro que eu não conhecia. Um dos policiais, um homem alto e sério, se dirigiu ao meu pai. O senhor é Antônio Ferreira? Meu pai confirmou, mas perguntou qual era o problema. Temos uma denúncia grave contra a família. Vamos. Precisar dar uma olhada na casa e conversar com todos vocês. Minha mãe empalideceu. Denúncia de quê? A gente não fez nada de errado. Mas o policial não deu muitas explicações. A senhora pode nos mostrar onde fica o quarto da casa? Foi quando tudo desmoronou. Um dos policiais foi direto ao quarto dos meus pais, como se soubesse exatamente onde procurar. Pegou a caixa de madeira debaixo da cama e de dentro dela tirou o diário preto. É isso aqui que procurávamos, disse ele, folheando as páginas. Minha mãe ficou lívida. Isso aí é meu diário pessoal. Vocês não têm direito de mexer nas minhas coisas. Mas o policial continuou lendo e a cada página que virava, sua expressão ficava mais séria. Senhora, isso aqui não é um diário pessoal. Isso aqui é a documentação de crimes contra crianças, a sua própria filha. Foi nesse momento que minha mãe me olhou com um ódio que nunca havia visto antes. Foi você, não foi sua desgraçada. Foi você que entregou sua própria família. Antes que eu pudesse responder, um dos policiais se colocou na minha frente. A menina não entregou ninguém. Foi uma vizinha preocupada que veio até nós. E depois de ler isso aqui, entendemos por quê. Ele mostrou uma página do diário para o outro policial. Olha só o que está escrito aqui. Maria das Dores, 13 anos, receberá correção do pai e irmão para aprender a se comportar. Isso é confissão de abuso, documentada pela própria mãe. Meu pai tentou se explicar. Isso aí é só disciplina. A gente criou a menina direitinho como manda a tradição. Mas o policial não estava interessado em explicações. Tradição não justifica crime. Vocês 3 estão presos. Foi quando o inferno se instalou de vez na nossa casa. Minha mãe começou a gritar, xingando a mim e a Dona Antônia de todos os nomes possíveis. Raimundo tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais antes de chegar à cerca.
Meu pai, num último ato de desespero, tentou queimar o diário, mas foi impedido. Isso aqui é prova, não pode ser destruído. Enquanto eles eram algemados e colocados no jipe, o terceiro homem, que até então havia ficado calado, se aproximou de mim e de José. Vocês são os filhos vítimas? Eu sou assistente social. Viemos buscar vocês também, mas para levá-los a um lugar seguro. Pela primeira vez em anos, José e eu nos olhamos e vimos algo que não sabíamos mais o que era. Esperança. Quilômetros de distância da nossa casa de horrores. Durante toda a viagem de jipe, eu e José ficamos agarrados um no outro, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. O assistente social, seu Benedito, era sobrinho de Dona Antônia e tentava nos acalmar, explicando que nunca mais precisaríamos voltar para aquela casa, que agora estávamos sob proteção do Estado. Mas depois de tantos anos de sofrimento, era difícil confiar em qualquer adulto, mesmo naqueles que pareciam bondosos. O abrigo Santa Rita era uma construção grande de tijolos, pintada de amarelo, com um pátio no meio e vários quartos ao redor. Lá viviam outras crianças que, como nós, tinham sido tiradas de famílias problemáticas. A diretora, uma freira chamada Irmã Conceição, nos recebeu com gentileza, mas percebi logo que o lugar, apesar de seguro, funcionava como uma prisão ao contrário. Em vez de nos prender longe da liberdade, nos prendia longe do mal. Ainda assim, eram muitas regras. Muitos horários rígidos, e isso me deixava nervosa porque lembrava da rigidez da minha casa. Nos primeiros dias, eu e José mal conseguíamos comer. Nossos estômagos tinham encolhido tanto durante os anos de castigo e privação que qualquer comida em quantidade normal nos dava enjoo. Eu havia perdido tanto peso que minha roupa ficava folgada no corpo, como se fosse um saco de batata. Irmã Conceição percebeu nossa dificuldade e pediu para a cozinheira preparar porções menores, mas mais frequentes. Vocês precisam reaprender a se alimentar, dizia ela com paciência. O corpo de vocês esqueceu como é receber carinho até na forma de comida gostosa. José, que tinha apenas 16 anos, estava ainda mais traumatizado que eu. Desenvolveu um problema de gagueira que não tinha antes e passou a fazer xixi na cama todas as noites. Ficava envergonhado, chorava baixinho e eu tentava consolá-lo como podia. Isso vai passar, meu irmão, eu dizia, embora não tivesse certeza de nada. E nós dois tínhamos pesadelos terríveis. Eu sonhava que estava de volta no quartinho, que tudo tinha sido apenas um sonho cruel, que meus pais iam aparecer a qualquer momento para me buscar. Acordava gritando, suada, e as outras meninas do dormitório me olhavam com uma mistura de pena e medo. Foi no abrigo que conheci Lúcia, uma assistente social jovem, de uns 25 anos, que tinha uma forma especial de lidar com crianças traumatizadas. Ela não forçava a gente a falar, não fazia perguntas invasivas, apenas ficava perto, disponível, até que a gente se sentisse à vontade para conversar. O tempo cura muitas feridas, ela costumava dizer, mas algumas cicatrizes ficam para sempre, e tudo bem. Cicatriz é prova de que a gente sobreviveu. Com Lúcia aprendi que existiam adultos no mundo que realmente se importavam com crianças, que não queriam nada em troca, que apenas desejavam ver a gente bem. 3 meses depois da nossa chegada ao abrigo, recebemos a notícia de que o julgamento dos nossos pais e Raimundo tinha acontecido. O Diário Preto foi a principal prova do caso, junto com o laudo médico que comprovou as agressões físicas que eu e José havíamos sofrido. Meu pai foi condenado a 15 anos de prisão, Raimundo a 12 anos, e minha mãe, mesmo sendo considerada cúmplice e mandante, pegou 10 anos. Na época, as penas por esse tipo de crime eram menores do que são hoje, mas pelo menos era alguma justiça. Seu Benedito nos contou que o juiz havia ficado horrorizado com o conteúdo do diário, principalmente pela frieza com que minha mãe documentava os abusos. Saber que eles estavam presos me trouxe um alívio imenso, mas também uma culpa estranha. Parte de mim ainda sentia que era minha culpa ter destruído a família, mesmo sabendo racionalmente que quem havia destruído tudo tinha sido eles próprios com suas ações. Lúcia me ajudou a entender que essa culpa era normal em vítimas de abuso, que era parte do processo de manipulação que os abusadores fazem.
Eles passaram anos dizendo que você era o problema, ela explicava. Agora você precisa reaprender que nunca foi sua culpa. Você era apenas uma criança tentando sobreviver. Aos poucos, com muito cuidado e paciência, comecei a me reconectar com o mundo. No abrigo havia uma biblioteca pequena e descobri que ler me ajudava a escapar dos meus próprios pensamentos. Devorava livros de aventura, romances, qualquer coisa que me transportasse para longe da minha realidade. Lúcia percebeu meu interesse pela leitura e começou a me trazer livros mais complexos. Foi através da leitura que descobri que existiam outros mundos possíveis, outras formas de viver, outras famílias que se amavam de verdade. José se interessou pela marcenaria. Havia uma oficina no abrigo onde os meninos mais velhos aprendiam um ofício, e ele mostrou talento para trabalhar com madeira. Era tocante vê-lo concentrado, criando coisas bonitas com as próprias mãos, depois de anos sendo impedido de fazer qualquer coisa criativa. É bom fazer algo que fica bonito, ele me disse um dia, mostrando um pequeno banquinho que havia feito. É diferente de quando tudo que a gente fazia era errado. Percebi que, como eu, ele estava reaprendendo a ter valor próprio. Ficamos no abrigo por quase 2 anos. Durante esse tempo, visitamos várias famílias que queriam nos adotar, mas nenhuma parecia certa. Algumas famílias queriam separar a mim e José, o que era impensável para nós. Outras pareciam querer apenas mão de obra barata disfarçada de caridade. Lúcia sempre nos protegia dessas situações, explicando que era melhor ficarmos no abrigo do que irmos para uma família que não fosse verdadeiramente amorosa. Vocês já sofreram demais, dizia ela. Agora merecem apenas amor verdadeiro. Foi em 1973 que conhecemos Edmundo e Rosa, um casal de Fortaleza que não podia ter filhos e havia perdido esperanças de adotar bebês. Edmundo era contador numa empresa de construção, Rosa era costureira e trabalhava em casa. Eles vieram ao abrigo sem pretensões grandes, apenas queriam ajudar alguma criança que precisasse de uma família. Quando nos conheceram, não prometeram mundos e fundos, apenas disseram que tinham uma casa pequena, mas cheia de amor, e que, se a gente quisesse, poderia experimentar passar uns fins de semana com eles. As primeiras visitas foram tensas. Eu e José éramos como bichos assustados, esperando a qualquer momento que a máscara caísse e eles mostrassem suas verdadeiras intenções. Mas semana após semana, eles se mostraram consistentes. Rosa cozinhava com carinho, sem pressa, perguntava se estava gostoso, se a gente queria repetir. Edmundo nos ensinava jogos de carta, brincadeiras simples, sem nunca levantar a voz ou fazer movimentos bruscos. Aos poucos, fomos entendendo que amor de verdade existia, que família podia ser um lugar de proteção em vez de perigo. Antes de irmos morar definitivamente com eles, Rosa fez questão de conversar conosco sobre o que havia acontecido na nossa casa de origem. Vocês não precisam me contar os detalhes, disse ela, mas quero que saibam que eu sei que vocês sofreram muito, e quero que saibam também que aqui nada disso vai acontecer. Aqui vocês vão ser amados exatamente como são. Foi a primeira vez que ouvi a palavra amor sendo usada para se referir a mim, sem vir acompanhada de condições ou ameaças. Agora, meus queridos que estão me acompanhando nessa jornada difícil, quero fazer um pedido especial para vocês. Se conhecem alguém que pode estar passando pelo que eu passei, não fiquem calados. Às vezes, um vizinho atento, como Dona Antônia foi para mim, pode salvar uma vida. Se inscrevam no canal, compartilhem essa história, porque quanto mais pessoas souberem que esses horrores existem, mais crianças poderemos proteger. E me digam nos comentários, vocês acreditam que toda criança merece ser amada e protegida? Quero sentir que não. Estou sozinha nessa luta por um mundo melhor para os pequenos. Seu apoio me dá forças para continuar contando histórias que podem fazer a diferença. A mudança para a casa de Edmundo e Rosa foi como acordar de um pesadelo que durou quase 2 décadas. A casa ficava num bairro simples de Fortaleza. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha e um quintal minúsculo, onde Rosa cultivava temperos e algumas flores. Não era luxuosa, mas tinha algo que nossa casa de origem jamais teve: paz. Não havia gritos, não havia violência, não havia medo pairando no ar como uma nuvem pesada. Verdade.
Nos primeiros meses, eu acordava no meio da noite em pânico, achando que estava sonhando, que a qualquer momento ia ouvir os gritos da minha mãe ou os passos pesados do meu pai bêbado. Rosa percebeu minhas dificuldades para dormir e criou um ritual especial. Toda noite, antes de eu me deitar, ela vinha ao meu quarto, sentava na beirada da cama e contava histórias da própria juventude. Histórias bonitas, de quando era menina, e brincava com as amigas na rua, de quando conheceu Edmundo num baile da igreja, de como eles se apaixonaram aos poucos, construindo um amor baseado no respeito e na companheirismo. O amor verdadeiro, minha filha, ela dizia, não machuca, não grita, não ameaça. O amor verdadeiro protege, acalma, faz a gente se sentir em casa. Eram lições que eu precisava aprender do zero, porque amor para mim sempre havia significado dor. José se adaptou mais rapidamente que eu. Talvez por ser mais novo, ou talvez porque os homens lidem diferente. Com trauma, não sei. Edmundo o levou para conhecer uma marcenaria do bairro, onde o dono, seu Joaquim, precisava de um ajudante. José se encantou com a possibilidade de aprender um ofício de verdade, de ganhar seu próprio dinheiro, de ser útil de uma forma positiva. Edmundo fazia questão de acompanhá-lo nos primeiros dias, para ter certeza de que seu Joaquim era uma pessoa de confiança, que não ia explorar o menino nem maltratá-lo. Vocês já sofreram nas mãos de adultos, ele nos disse. Agora é minha responsabilidade garantir que isso nunca mais aconteça. Para mim, a adaptação foi mais lenta e dolorosa. Aos 21 anos, eu tinha o corpo de uma mulher, mas a mente de uma criança assustada. Não sabia conversar com pessoas da minha idade, não sabia me relacionar com homens sem sentir pânico, não sabia sequer o que gostava ou não gostava, porque durante toda a minha vida, as únicas opções que tive foram obedecer ou apanhar. Rosa, com sua paciência infinita, foi me ensinando coisas básicas, como escolher uma roupa que me fizesse sentir bonita, como pentear o cabelo de um jeito que me agradasse, como expressar minhas opiniões sem medo de ser castigada. Foi Rosa também quem me incentivou a voltar a estudar. Eu havia parado na 5ª série, quando os horrores em casa se intensificaram tanto que não conseguia mais me concentrar nas aulas. Ela me matriculou num curso noturno para adultos, onde pessoas como eu, que por diferentes motivos não haviam conseguido completar os estudos na idade certa, tinham uma segunda chance. No início foi aterrorizante estar numa sala cheia de estranhos, mas aos poucos fui percebendo que todos ali tinham suas próprias histórias difíceis, suas próprias razões para estar recomeçando. Na escola conheci Helena, uma mulher de 35 anos que havia saído de um casamento abusivo e estava tentando reconstruir a vida. Ela foi minha primeira amiga verdadeira, a primeira pessoa da minha idade com quem consegui conversar sem sentir medo. Helena tinha 3 filhos pequenos e trabalhava numa fábrica de tecidos durante o dia, estudava à noite. A gente tem que correr atrás do tempo perdido, ela dizia. Não podemos deixar que o sofrimento do passado roube também o nosso futuro. Com Helena, aprendi que eu não era a única mulher no mundo que havia sofrido nas mãos de homens cruéis, que havia outras sobreviventes por aí, reconstruindo suas vidas pedaço por pedaço. Durante esse período de reconstrução, tive várias crises. Havia dias em que acordava sem conseguir sair da cama, tomada por uma tristeza tão profunda que parecia um buraco negro dentro do peito. Havia noites em que os pesadelos voltavam com tanta força que eu gritava acordada, revivendo cada momento de horror do passado. Rosa nunca perdeu a paciência comigo. Nos dias ruins, ela simplesmente ficava por perto, disponível, sem me forçar a falar ou a fazer qualquer coisa. Cura não tem pressa, ela costumava dizer. Cada pessoa tem seu tempo, e o seu tempo é sagrado. Foi através de Rosa que conheci Dona Mercês, uma benzedeira do bairro que também era parteira e conhecia os segredos das plantas medicinais. Dona Mercês tinha uma forma especial de cuidar das pessoas, misturando fé, conhecimento tradicional e muito carinho. Ela me ensinou que algumas feridas da alma precisam ser tratadas não só com remédios, mas com rezas, chás calmantes, banhos de ervas. Menina, ela me disse no nosso primeiro encontro, você carrega muita dor pesada. Vamos trabalhar juntas para transformar essa dor em força, essa raiva em sabedoria.
Com Dona Mercedes aprendi sobre o poder curativo das plantas. Erva cidreira para acalmar a ansiedade, maracujá para os pesadelos, camomila para a insônia. Ela me ensinou a preparar chás, banhos, emplastros, e aos poucos fui descobrindo que tinha jeito para essas coisas. Minhas mãos pareciam ter uma intuição natural para misturar as ervas nas proporções certas, para saber qual planta cada pessoa precisava. Você tem o dom, disse Dona Mercedes. Quem muito sofreu, muito aprendeu sobre a dor dos outros. Agora você pode usar esse conhecimento para curar. Aos 23 anos, consegui terminar o ensino fundamental e decidi fazer um curso técnico em enfermagem. Queria aprender a cuidar das pessoas de uma forma mais oficial, com conhecimento científico para complementar o que estava aprendendo com Dona Mercedes. O curso era puxado, mas eu estava determinada. Estudava de madrugada, quando a casa estava silenciosa e minha mente conseguia se concentrar melhor. Rosa me ajudava segurando uma vela para eu enxergar melhor os livros, porque ainda não tínhamos energia elétrica no quarto. Foi durante o curso de enfermagem que conheci Alberto, um rapaz 2 anos mais velho que eu, que trabalhava como auxiliar de laboratório no hospital onde fazíamos estágio. Alberto era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Falava baixo, movia-se devagar. Sempre pedia licença antes de se aproximar. Quando notou meu jeito assustado com homens, não ficou ofendido nem insistiu. Apenas ficou por perto, respeitoso, até que eu me sentisse segura para conversar com ele. Alberto havia perdido a mãe muito cedo e sido criado por uma tia carinhosa. Talvez por isso entendesse a importância da gentileza, da paciência. Nosso namoro foi o mais lento do mundo. Levamos meses para nos darmos as mãos, quase 1 ano para o primeiro beijo. Ele respeitava meus medos sem fazer perguntas invasivas. Deixava claro que tínhamos todo o tempo do mundo. Não tenho pressa, ele dizia. O que importa é você se sentir segura comigo. Era a primeira vez que um homem me fazia sentir protegida em vez de ameaçada. Rosa e Edmundo adoraram Alberto desde o primeiro dia. Viram nele o que eu demorei para perceber. Um homem bom, trabalhador, que me amava de verdade e respeitava minha história sem me julgar. Esse aí é para casar. Rosa me disse um dia, enquanto costurava. Homem que tem paciência com mulher machucada é homem que entende o que é amor de verdade. Edmundo, mais reservado, apenas observava as interações entre nós, mas depois me confessou que ficava tranquilo vendo como Alberto me tratava com cuidado. O pedido de casamento veio em 1976. Quando eu estava com 24 anos e havia me formado como auxiliar de enfermagem. Alberto não fez nada grandioso, apenas segurou minhas mãos num domingo à tarde, no quintal da casa de Rosa, e disse: Maria das Dores, você quer construir uma família comigo? Uma família onde só vai haver amor, respeito e proteção? Foi impossível não chorar. Depois de tantos anos de dor, alguém me oferecia a possibilidade de construir algo bonito, algo que seria completamente meu e dele. Casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro, com Rosa, Edmundo, José, Helena e alguns colegas da escola de enfermagem. Eu usava um vestido branco que Rosa havia costurado especialmente para o casamento. Simples, mas bonito. Quando o padre perguntou se eu aceitava Alberto como esposo, minha voz saiu firme. Aceito. Era mais do que aceitar um marido. Era aceitar a possibilidade de ser feliz, de construir uma vida onde o medo não tivesse lugar. Nossa primeira casa era pequena, apenas 2 cômodos alugados num bairro operário de Fortaleza. Alberto trabalhava no hospital durante o dia, eu trabalhava numa clínica particular à tarde. À noite, ficávamos conversando sobre nossos sonhos. Queríamos ter filhos, comprar uma casa própria, talvez um dia abrir nossa própria clínica. Eram sonhos simples, mas para mim representavam um milagre. Pela primeira vez na vida, eu tinha o direito de sonhar com o futuro, para o infinito. Aquela imensidão azul me fez entender que o mundo era muito maior do que a pequena prisão onde havia crescido. Sentada na areia, vendo as ondas irem e virem, senti uma paz que nunca havia experimentado. É assim que quero que nossa vida seja, disse para Alberto. Como o mar, às vezes agitado, às vezes calmo, mas sempre em movimento, sempre vivo. Os primeiros meses de casamento foram uma mistura de alegria e terror.
Alegria por estar finalmente construindo algo meu. Terror, porque não sabia como ser esposa, como dividir a vida com alguém sem medo. Havia noites em que acordava em pânico, esquecendo por alguns segundos onde estava, achando que ia ouvir os gritos da minha mãe. Alberto aprendeu a me acordar devagar, chamando meu nome baixinho, acendendo a vela para que eu pudesse ver seu rosto gentil. Você está segura, ele dizia sempre. Está em casa comigo, e ninguém vai machucar você nunca mais. A intimidade do casamento foi o maior desafio. Depois de anos sendo violentada, meu corpo rejeitava qualquer toque, mesmo o carinhoso. Alberto, com uma paciência que só quem tem amor verdadeiro no coração pode ter, esperou meses até que eu me sentisse pronta. Começamos devagar, com carinhos simples, abraços, beijos na testa. Ele me deixava no controle de tudo, nunca forçava, nunca apressava. Seu corpo é seu, ele dizia. Eu só quero estar perto se você quiser que eu esteja. Foi assim, aos poucos, que aprendi que toque pode ser carinho em vez de violência. Em 1977, descobri que estava esperando nosso primeiro filho. A notícia me trouxe uma mistura de alegria imensa e medo terrível. Seria eu capaz de ser uma boa mãe? Conseguiria proteger meu filho de todo o mal do mundo? E se eu repetisse os padrões da minha própria mãe? Alberto percebeu minha angústia e me levou para conversar com Dona Mercês, que além de benzedeira, era parteira experiente. Menina, ela me disse segurando minhas mãos, quem conheceu o mal na pele nunca vai querer reproduzir ele. Você vai ser mãe diferente porque sabe na carne o que não se deve fazer com uma criança. A gravidez foi tranquila fisicamente, mas emocionalmente intensa. Cada consulta médica me lembrava que estava criando uma vida dentro de mim. Uma vida que seria minha responsabilidade proteger. Comecei a conversar com o bebê ainda na barriga, prometendo que ele seria amado, protegido, respeitado. Meu filho, eu dizia, acariciando a barriga, você vai nascer numa família onde só existe amor. Nunca vai saber o que é ter medo dos próprios pais. Alberto também conversava com o bebê, cantava cantigas de ninar improvisadas, lia historinhas em voz alta. Antônio nasceu em março de 1978, um menino saudável e chorão que preencheu nossa pequena casa com vida nova. Quando o médico colocou ele nos meus braços pela primeira vez, chorei como nunca havia chorado, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Olha só que milagre, sussurrei para Alberto. Conseguimos fazer uma pessoa. Aquele bebezinho vermelho e enrugado representava tudo que eu havia sonhado durante os anos de pesadelo. A possibilidade de amor incondicional, de família de verdade, de futuro bonito. Ser mãe me curou de formas que eu nem imaginava possíveis. Cuidar do Antônio, vê-lo crescer saudável e feliz, me fez entender que eu não era a mulher quebrada que meus pais tentaram criar. Era uma mulher forte, capaz de amor, capaz de proteger quem amava. Alberto era um pai maravilhoso, trocava fraldas, dava mamadeira, ficava acordado nas noites em que o bebê chorava. Ver aquele homem cuidando do nosso filho com tanta dedicação me fez ter certeza de que havia escolhido o companheiro certo. 2 anos depois veio nossa filha, Rosinha, batizada em homenagem a Rosa, que havia sido minha segunda mãe. Rosinha nasceu mais calma que o irmão, uma bebê que sorria sempre, que parecia irradiar paz. Com 2 filhos pequenos, nossa vida ficou corrida. Mas era uma correria boa, cheia de risos, brincadeiras, descobertas. Nossa casa pequena vivia cheia de fraldas no varal, brinquedos espalhados pelo chão, barulho de criança feliz. Foi nessa época que decidi me especializar em cuidados com crianças. Fiz um curso de puericultura e comecei a trabalhar numa creche do bairro. Descobri que tinha facilidade para lidar com os pequenos, especialmente aqueles que chegavam assustados, machucados, vindos de famílias problemáticas. Talvez porque eu reconhecia neles o mesmo olhar perdido que um dia tive, a mesma forma de encolher o corpo quando um adulto se aproximava. Tia Dora entende a gente, diziam as crianças. E era verdade. Eu entendia porque já havia estado no lugar delas. Em 1981, quando Antônio estava com 3 anos e Rosinha com 1, recebemos uma notícia que mudou nossa vida. Minha mãe havia morrido na prisão. Uma infecção generalizada que ela se recusou a tratar, segundo o que nos contaram. Não senti tristeza,
Apenas um alívio estranho, como se uma nuvem escura que pairava sobre minha cabeça tivesse finalmente se dissipado. Meu pai ainda estava vivo, cumprindo pena, mas minha mãe, aquela que havia documentado cada momento do meu sofrimento no diário preto, não existia mais. José, que agora morava numa casa própria com a esposa, veio nos visitar para conversar sobre a notícia. Ele também não demonstrou tristeza, apenas um cansaço profundo. Será que a gente é ruim por não sentir falta dela? Perguntou. Não somos ruins, respondi. Somos sobreviventes, e sobreviventes não sentem falta dos seus torturadores. Conversamos sobre nossos filhos. José tinha acabado de ser pai de um menino. E fizemos um pacto. Nossas crianças cresceriam sabendo que eram amadas, mas nunca saberiam os detalhes do horror que vivemos. Elas teriam direito a uma infância feliz. Nesse mesmo ano, Alberto conseguiu um emprego melhor num hospital particular e pudemos nos mudar para uma casa maior, com 3 quartos e um quintal onde as crianças podiam brincar. No quintal, plantei um jardim de ervas medicinais, seguindo os ensinamentos de Dona Mercês. Hortelã, erva cidreira, capim-santo, manjericão, cada planta tinha sua função curativa. As vizinhas começaram a procurar minhas garrafadas e chás, e aos poucos fui construindo uma clientela de pessoas que confiavam no meu conhecimento sobre plantas. Em 1983, nossa família se completou com o nascimento de João, nosso caçula. 3 filhos, uma casa própria, um casamento feliz. Era mais do que eu havia ousado sonhar durante aqueles anos sombrios da minha infância. Alberto brincava dizendo que nossa casa parecia um formigueiro, sempre cheia de movimento, mas era um movimento alegre, de família que se ama. Domingo era dia sagrado em nossa casa, todos juntos na mesa, conversando, rindo, planejando passeios. Meus filhos cresceram sabendo que eram especiais, que eram desejados, que eram a coisa mais importante na vida dos pais. Nunca levantei a voz para eles, nunca levantei a mão. Nunca os fiz sentir medo. Quando precisavam ser corrigidos, conversávamos, explicávamos por que determinado comportamento não estava certo. Filhos são empréstimos de Deus, eu costumava dizer para Alberto. Nossa função é cuidar bem deles e devolvê-los ao mundo como pessoas boas. Antônio mostrou interesse pelos estudos desde cedo e sonhava em ser médico. Rosinha era artística, gostava de desenhar, de inventar histórias. João era o mais sociável, fazia amizade com todo mundo, tinha uma risada gostosa que contagiava a casa inteira. Cada um com sua personalidade, mas todos com uma coisa em comum: a certeza absoluta de que eram amados pelos pais. Foi quando as crianças já estavam maiores, em 1987, que decidi contar minha história para outras pessoas. Comecei participando de um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência que funcionava numa igreja do bairro. Conheci outras sobreviventes, cada uma com sua história de dor e superação. Descobri que minha experiência podia ajudar outras mulheres a encontrar forças para recomeçar. Dona Dora, uma delas, me disse: "A senhora é a prova de que a gente pode ser feliz depois do inferno." Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, quero fazer uma pausa para agradecer a paciência de vocês em ouvir essa história tão dolorosa. Sei que não é fácil, mas é necessário. Se vocês conhecem alguém que precisa ouvir que é possível reconstruir a vida depois do trauma, compartilhem este vídeo. Se inscrevam no canal, porque juntos podemos salvar outras pessoas. E me contem, vocês acreditam que toda criança merece crescer sem medo? Deixem nos comentários suas reflexões, porque saber que vocês estão comigo nessa jornada me dá forças para continuar. Vizinhos, porque suspeitavam de maus tratos em casa. O jeito dela me lembrou imediatamente de mim mesma naquela idade. Os ombros curvados, o olhar no chão, o jeito de se encolher quando qualquer adulto se aproximava. Mas o que mais me chocou foi quando ela tirou um caderninho amassado da mochila e me mostrou. "Tia, minha mãe escreve aqui tudo o que eu faço de errado", disse ela com voz baixinha. Depois ela lê para meu padrasto. E aí eles me levam para o quartinho. Meu sangue gelou. Era como se o tempo tivesse voltado atrás e eu estivesse vendo minha própria história se repetir. Peguei o caderninho com mãos trêmulas e li algumas páginas. Era exatamente igual ao diário preto da minha infância.
a mesma frieza, a mesma documentação meticulosa dos erros de uma criança, a mesma justificativa para horrores inimagináveis. Solange demorou para lavar a louça. Solange respondeu com cara feia. Solange precisa aprender a obedecer. Cada anotação seguida pela descrição do castigo que seria aplicado. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Não podia deixar que o que aconteceu comigo se repetisse com aquela menina. Levei o caderno para o diretor da creche, que imediatamente acionou o conselho tutelar. A família de Solange foi investigada e descobriram que o padrasto dela, junto com a mãe, estava abusando da criança há mais de 2 anos, sempre documentando os motivos no caderninho. Solange foi retirada da casa e colocada num abrigo, depois adotada por uma família amorosa. Acompanhar o caso da Solange me fez perceber que minha história não era única, que existiam outras crianças passando pelos mesmos horrores que passei. Foi então que decidi usar minha experiência de forma mais ativa. Comecei a dar palestras em escolas, igrejas, postos de saúde, contando minha história e ensinando as pessoas a identificarem sinais de abuso infantil. Criança que vive com medo não é criança normal, eu dizia. Criança que se encolhe quando adulto se aproxima está pedindo socorro sem palavras. Alberto me apoiou completamente nessa decisão. Você transformou sua dor em força, ele dizia. Agora está transformando sua força em salvação para outras crianças. Meus filhos, que na época tinham entre 12 e 7 anos, também entendiam a importância do meu trabalho. Nunca contei para eles os detalhes do que havia passado. Apenas expliquei que mamãe ajudava crianças que estavam sofrendo, porque sabia como era importante ter alguém que se importasse. Foi durante uma dessas palestras, numa igreja em Maracanaú, que conheci Padre Miguel, um homem jovem e idealista que estava montando um centro de acolhimento para crianças vítimas de violência. Ele me convidou para trabalhar com ele como voluntária, usando minha experiência para ajudar na recuperação emocional das crianças abrigadas. Dona Dora, ele me disse, a senhora tem algo que nenhum psicólogo pode ensinar. A vivência de quem sobreviveu e se curou. Isso é um dom raro. O Centro de Acolhimento São Francisco funcionava numa casa grande no centro de Maracanaú, onde podiam ficar até 20 crianças temporariamente, enquanto suas situações eram resolvidas. Meu trabalho era conversar com elas, ajudá-las a entender que não eram culpadas pelo que havia acontecido, que mereciam amor e proteção. Usava muito o poder das plantas medicinais que havia aprendido com Dona Mercês, chás calmantes, banhos relaxantes, emplastros para as feridas visíveis. Uma das crianças que mais me marcou foi Pedrinho, um menino de 10 anos que havia sido tão maltratado pelo pai que desenvolveu mutismo seletivo. Só falava com sussurros e apenas comigo. Ele me lembrava José, meu irmão, na forma assustada de se mover pelo mundo. Passei meses conversando com Pedrinho, contando histórias, ensinando-o a fazer chás, até que um dia ele me perguntou: Tia Dora, a senhora também apanhava quando era criança? Foi a primeira pergunta clara que ele me fez. Decidi ser honesta com ele, dentro dos limites do que uma criança podia entender. Sim, Pedrinho, eu também sofri muito quando era pequena, mas viu só como estou bem agora? Tenho uma família linda, trabalho ajudando outras crianças, sou feliz. Você também vai ser feliz um dia. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas pela primeira vez vi esperança naquele olhar perdido. A senhora me ensina como ficar bem? Claro que ensinaria. Era para isso que eu estava ali. O trabalho no centro me trouxe uma sensação de propósito que nunca havia experimentado. Cada criança que conseguia sorrir novamente, cada pesadelo que diminuía de intensidade, cada momento de confiança reconquistada, tudo isso me dava a certeza de que minha própria dor havia servido para algo maior. Estava transformando cicatrizes em cura, trauma em sabedoria. Em 1995, recebemos a notícia de que meu pai havia morrido na prisão. Um infarto fulminante aos 72 anos. Diferente da morte da minha mãe, essa notícia me trouxe uma paz estranha, como se um capítulo muito doloroso da minha vida estivesse finalmente se fechando. José veio me visitar nesse dia e conversamos sobre como era estranho sermos órfãos de pessoas que nunca foram verdadeiramente nossos pais. Agora somos livres de verdade, ele disse. E era verdade.
Não havia mais nenhum fantasma do passado que pudesse nos alcançar. Nesse mesmo ano, Antônio estava terminando o ensino médio e se preparando para prestar vestibular para medicina. Rosinha mostrava talento para a arte e queria fazer faculdade de artes plásticas. João, o caçula, estava interessado em seguir os passos do pai na área da saúde. Ver meus filhos sonhando com o futuro, planejando suas vidas com liberdade e alegria, era a maior prova de que eu havia conseguido quebrar o ciclo de violência da minha família. Foi também em 1995 que tomei uma decisão importante: escrever um livro contando minha história. Padre Miguel me incentivou, dizendo que um relato escrito poderia ajudar muito mais pessoas do que apenas as palestras. Comecei a escrever à mão, em cadernos comuns, nas horas vagas entre o trabalho na creche e no centro de acolhimento. Era doloroso reviver cada momento, mas também libertador colocar tudo no papel. Alberto me ajudava digitando os textos numa máquina de escrever emprestada da igreja. Sua história precisa ser conhecida, ele dizia. Não pelos detalhes horríveis, mas pela força que você mostrou, pela capacidade de se curar e ajudar outros a se curarem. O livro levou 3 anos para ficar pronto, porque eu parava sempre que as lembranças ficavam pesadas demais. Mas Padre Miguel insistia: Dona Dora, cada palavra que a senhora escreve pode salvar uma criança. Em 1998, o livro foi publicado por uma editora pequena de Fortaleza, com o título Do Diário Preto à Luz, uma história de sobrevivência. Não esperávamos grande repercussão, mas o livro tocou muitas pessoas. Recebi cartas de leitoras contando suas próprias histórias de abuso, pedindo conselhos, agradecendo por ter tido coragem de falar sobre um assunto tão difícil. Uma carta, em especial, me emocionou. Era de uma jovem de 18 anos que havia saído de casa após ler meu livro e encontrar forças para denunciar o próprio pai. A repercussão do livro me trouxe convites para dar palestras em outras cidades do Ceará e até em outros estados. Alberto sempre me acompanhava nessas viagens, cuidando de mim quando as lembranças ficavam pesadas demais. Meus filhos se orgulhavam da mãe que ajudava outras pessoas, mesmo sem saber exatamente o que eu havia passado. A mamãe é famosa, brincava João, então com 15 anos. Mas o momento mais especial veio em 1999, quando recebi um telefonema inesperado. Era Solange, a menina do caderninho que eu havia ajudado a salvar 9 anos antes. Agora, com 17 anos, ela me ligava para contar que tinha lido meu livro e finalmente entendido por que eu havia me comovido tanto com sua história. Dona Dora, ela disse com voz emocionada, a senhora salvou minha vida. E agora eu quero ajudar outras crianças também. Vou fazer faculdade de psicologia. Naquele momento, sentada na minha cozinha, ouvindo aquela voz forte e decidida do outro lado da linha, entendi que minha missão estava cumprida. O diário preto que um dia documentou minha dor havia se transformado em livro que salvava outras vidas. A menina assustada que fui havia se tornado uma mulher capaz de curar feridas invisíveis. E a família que construí com tanto amor estava criando uma nova geração de pessoas boas, que fariam do mundo um lugar melhor. Era como se todos os anos de sofrimento tivessem valido a pena para chegar a esse momento de plenitude. Não que eu fosse grata pela dor, jamais desejaria aqueles horrores a qualquer criança, mas estava grata pela força que encontrei para sobreviver, pela capacidade de transformar cicatrizes em sabedoria, trauma em cura. Os anos 2000 trouxeram uma fase completamente nova da minha vida. Antônio havia se formado em medicina e trabalhava num hospital público de Fortaleza, realizando o sonho de ajudar pessoas que mais precisavam. Rosinha se tornou arte-terapeuta, usando a arte para ajudar crianças traumatizadas a expressarem seus sentimentos. João seguiu carreira na enfermagem e trabalhava numa UTI neonatal, cuidando dos bebês mais frágeis. Era emocionante ver como cada um dos meus filhos, à sua maneira, escolheu profissões voltadas para cuidar dos outros. Talvez tenham herdado de mim essa necessidade de transformar dor em cura. Em 2001, mudamos para Juazeiro do Norte, onde Alberto havia conseguido um cargo de coordenação num hospital regional. A cidade, conhecida pela religiosidade e pela figura do padre Cícero, me acolheu de braços abertos.
Rapidamente me integrei à comunidade, montando um pequeno consultório onde atendia com plantas medicinais e terapias naturais. O boca a boca foi me tornando conhecida na região como a mulher que cura com ervas e palavras. Foi em Juazeiro que conheci Severina, uma senhora de 80 anos que se tornou minha grande amiga e mentora espiritual. Severina era a benzedeira tradicional da região, conhecedora de todos os segredos da medicina popular sertaneja. Com ela, aprendi rezas ancestrais, técnicas de cura que passavam de geração em geração, formas de usar a fé como instrumento de transformação. Minha filha, ela me dizia, Deus permitiu que você passasse pelo vale da sombra da morte para que pudesse guiar outros de volta à luz. O trabalho com plantas medicinais me conectou com uma rede de mulheres curandeiras espalhadas pelo interior do Ceará. Eram benzedeiras, parteiras, raizeiras, cada uma guardando um pedaço da sabedoria ancestral do nosso povo. Juntas, criamos uma associação informal para trocar conhecimentos e fortalecer nossas práticas. Era bonito ver como mulheres simples, muitas sem estudo formal, carregavam conhecimentos profundos sobre cura e vida. Em 2005, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre justiça e perdão. Raimundo, meu irmão mais velho, foi solto após cumprir toda a sua pena. Ele me procurou, querendo conversar, pedindo perdão, dizendo que havia passado os anos na prisão, refletindo sobre o mal que havia feito. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, olhar cansado, muito diferente do jovem cruel que havia participado dos meus piores momentos. Nosso encontro aconteceu na varanda da minha casa, numa tarde de domingo. Alberto ficou por perto, respeitoso, mas protetor. Raimundo chorou muito. Falou sobre como a prisão havia lhe dado tempo para entender a monstruosidade do que havíamos feito comigo e com José. Maria das Dores, ele disse, usando meu nome completo como não fazia há décadas. Eu sei que não mereço perdão. Sei que o mal que fiz não tem desculpa, mas precisava que você soubesse que me arrependo todo santo dia. Olhando para aquele homem quebrado na minha frente, senti uma mistura de raiva, tristeza e, surpreendentemente, compaixão. Não era compaixão pelo que ele havia sido, mas pelo ser humano perdido que ele sempre foi. Raimundo, respondi depois de muito silêncio. Eu não posso apagar o que você fez. Não posso fingir que não aconteceu. Mas também não vou carregar ódio por você pelo resto da vida. Isso só me machucaria mais. Não foi perdão, exatamente, mas foi uma libertação do peso de carregar rancor. Raimundo se mudou para outra cidade e nunca mais o vi. Soube depois que virou evangélico. Casou-se com uma viúva e ajudava numa casa de recuperação para dependentes químicos. Talvez a prisão realmente tenha mudado ele, ou talvez fosse apenas manipulação. Nunca saberei, mas escolhi acreditar na possibilidade de redenção. Não por ele, mas por mim mesma. Carregar ódio é como tomar veneno esperando que o outro morra. Os anos passaram trazendo mais netos, mais alegrias, familiares. Antônio me deu 2 netos médicos em formação. Rosinha, 3 netas artistas e sonhadoras. João, 2 netos enfermeiros em potencial. Nossa família cresceu como uma árvore frondosa, cheia de galhos saudáveis, cada criança criada no amor e na proteção que eu nunca tive. Era a minha maior vingança contra o passado, criar uma descendência feliz. Em 2010, quando completei 58 anos, decidi aposentar-me do trabalho formal e dedicar-me integralmente ao que sempre foi minha verdadeira vocação: cuidar de pessoas feridas. Transformei parte da minha casa num espaço de acolhimento, onde recebia mulheres e crianças vítimas de violência. Oferecia não apenas os cuidados com plantas medicinais, mas também escuta, acolhimento, direcionamento para os órgãos competentes. Foi nessa época que comecei a gravar pequenos vídeos contando minha história, a pedido de uma neta que estudava comunicação social. Vovó, ela dizia, sua história precisa chegar a mais pessoas. A internet pode levar suas palavras para o mundo todo. Confesso que no início achei estranho falar para uma câmera, mas logo percebi que era uma forma poderosa de alcançar pessoas que jamais chegaria pessoalmente. Os vídeos começaram a ganhar visualizações, comentários emocionados, compartilhamentos. Recebia mensagens de todo o Brasil,
de pessoas agradecendo por ter tido coragem de expor minha história, de outras contando suas próprias experiências de superação. Era gratificante saber que palavras ditas na minha varanda em Juazeiro do Norte chegavam a apartamentos em São Paulo, casas no Rio Grande do Sul, palafitas no Amazonas. Em 2015, aos 63 anos, enfrentei meu maior desafio desde a infância. Alberto foi diagnosticado com Alzheimer. O homem que havia sido meu porto seguro por quase 40 anos começou a se perder na própria mente. No início, eram apenas pequenos esquecimentos, depois confusões maiores, até que chegou o dia em que ele me olhou e não soube quem eu era. Foi como morrer um pouco a cada dia. Cuidar de Alberto com Alzheimer me ensinou sobre um tipo diferente de amor. O amor que não espera reciprocidade, que não precisa de reconhecimento, que simplesmente existe porque existe. Mesmo quando ele não me reconhecia mais, eu continuava sendo sua esposa, continuava cuidando dele com a mesma dedicação que ele havia cuidado de mim durante minha recuperação. Era minha forma de retribuir toda a paciência que ele teve comigo nos primeiros anos de casamento. Alberto partiu em 2018, numa manhã silenciosa de março, dormindo em minha cama, segurando minha mão. Chorei sua morte como nunca havia chorado antes, mas era um choro limpo, de saudade, não de revolta. Tivemos 42 anos de casamento feliz. Criamos 3 filhos maravilhosos. Construímos uma família baseada no amor e no respeito. Poucos casais podem dizer o mesmo. Hoje, aos 72 anos, vivo numa casinha simples, aqui em Juazeiro do Norte, rodeada de plantas medicinais e lembranças. Felizes, recebo visitas constantes dos filhos e netos que se revezam para garantir que não me sinta sozinha. Continuo atendendo pessoas que procuram meus cuidados, continuo gravando vídeos contando histórias de superação, continuo acreditando que cada pessoa que conseguimos ajudar faz o mundo um pouquinho melhor. Meus queridos que me acompanharam até o final dessa jornada, quero agradecer de coração por terem dedicado seu tempo para ouvir minha história. Sei que não foi fácil, sei que algumas partes foram dolorosas, mas era necessário que vocês soubessem. É possível sobreviver ao pior e ainda assim construir uma vida bonita. Se inscrevam no canal, não apenas para me ajudar, mas porque cada inscrição representa uma pessoa a mais comprometida em proteger nossas crianças, em quebrar ciclos de violência, em espalhar amor onde há dor. Quero que vocês saibam que cada like, cada comentário, cada compartilhamento pode salvar uma vida. Talvez haja alguém assistindo esse vídeo agora mesmo que está passando por situações parecidas com as que passei. Para essa pessoa, quero dizer, você não está sozinha, você não é culpada. Você pode sair dessa situação e ser feliz. Procure ajuda, denuncie, fale com alguém de confiança. E lembre-se sempre, você merece amor, respeito e proteção. Para quem conhece alguém que pode estar sofrendo violência, não fechem os olhos. Uma palavra de apoio, um ouvido atento, uma mão estendida pode ser a diferença entre a vida e a morte para essa pessoa. Sejam como Dona Antônia foi para mim, anjos disfarçados de vizinhos atentos. Compartilhem nos comentários suas reflexões sobre essa história. Contem como ela tocou vocês. Dividam com a nossa comunidade suas próprias experiências de superação. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos mudar o mundo, uma criança protegida de cada vez. E lembrem-se, todo mês temos sorteios especiais para quem mais interage com nosso canal, porque vocês são a razão de eu continuar contando essas histórias difíceis, mas necessárias. Que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja suas famílias e que possamos construir juntos um mundo onde nenhuma criança precise passar pelo que eu passei. O amor sempre vence, meus queridos, sempre vence. Um abraço apertado dessa vovó que os ama de coração.